palavra do Senhor diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvi, ouvi e não entendais, vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhes os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Então disse eu: até quando? Até quando, Senhor? Ele respondeu: até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores e a terra seja de todo assolada, e o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como terebinto e como carvalho, dos quais, depois de derribados, ainda fica o seu toco. Assim, a santa semente é o seu toco. Amém. Meus irmãos, qual a imagem que nós fazemos de Deus? Quando você pensa em Deus, o que vem à sua mente? A.W. Tozer, ele disse assim: o que vem à nossa mente quando pensamos em Deus é a coisa mais importante sobre nós. Pensando nessa frase, o que vem à nossa mente quando nós pensamos a respeito de Deus, não diz necessariamente nada a respeito dele, sim de nós. Sabe por quê? Muitas pessoas pensam em Deus e a mente deles vem coisas como dinheiro, fama, sucesso, poder. Para outros, a ideia de Deus é aquela ideia de um senhor velhinho, muitos anos, barbudo, branco, aquela figura assim que alguns constroem na sua mente a respeito de Deus. Mas quem é Deus? Para você, quem é o Senhor? Meus queridos, Isaías é um profeta. A Bíblia nos diz que ele era filho de Amós. Provavelmente, e pelo que nós entendemos aqui pela leitura da profecia, ele era um cidadão de Jerusalém altamente estimado. Ele tinha acesso ali à corte real. Ele foi um dos conselheiros de confiança do rei Ezequias. O seu ministério, de acordo com o primeiro capítulo da profecia, no primeiro versículo, ele profetizou ali da morte do rei Uzias, daquele período, e passou também ali pelo período de Jotão, Acás e Ezequias. Então a profecia dele cobre um determinado tempo, um tempo muito difícil para o povo de Israel,
um povo que estava afastado de Deus, distante do Senhor, em desobediência, um povo que viveu um bom momento com o rei Uzias, mas logo na sequência já se afastou do Senhor novamente. Então, esse é o período da profecia ali de Isaías, e o texto que nós lemos aqui, meus irmãos, diz que foi nesse tempo que ele foi chamado para o ministério, que ele foi chamado para ser profeta do Senhor. O capítulo 6 que lemos narra o chamado, a vocação de Isaías. Alguns entendem, meus irmãos, que essa visão de Isaías aconteceu no templo de Jerusalém. Ele foi ao templo e teve essa visão. Nós estamos aqui, é importante dizer também, diante de uma teofania. Quando diz que ele viu o Senhor, nós bem sabemos que ninguém viu a Deus. É impossível alguém ver a Deus, alguém chegar ali na essência da divindade, na plenitude da divindade, no lugar mais sagrado da divindade. Isso é impossível. Mas nós sabemos que a Bíblia fala a respeito de teofanias, de aparições de Deus, de manifestações de Deus. Essa daqui é uma delas. É nesse sentido então que ele vê o Senhor. O Senhor está se revelando a ele, se mostrando a ele em uma forma que ele pode ver, que ele pode compreender, mas essa não é, como eu disse, uma visão plena da divindade, porque isso jamais alguém alcançou aqui nessa terra. Mas essa visão que ele teve, meus irmãos, impactou profundamente a vida de Isaías. E eu creio que a minha vida e a tua vida também, nós precisamos ser impactados por esta visão. Aquilo que aconteceu com Isaías precisa acontecer comigo, precisa acontecer com você. Jó, ele teve uma experiência profunda com Deus, a ponto de dizer lá no final da sua história: antes eu te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Muitos dos personagens bíblicos, meus irmãos, tiveram esse encontro, essa experiência. Ela é necessária nas nossas vidas. Vai acontecer de maneiras diferentes, sim, mas precisa acontecer. Você se lembra, por exemplo, de Paulo, que também teve um encontro glorioso com o Senhor ali na estrada de Damasco, e Paulo ficou cego para que ele pudesse enxergar o que ele precisava enxergar. Deus o fez ficar cego para que ele entendesse as realidades e as verdades espirituais. Quem era Jesus? Deus trabalha nas nossas vidas. Deus quer nos impactar através da visão, porque o encontro com Deus causa, meus irmãos, um profundo impacto na vida do homem. E eu quero então ver nesta noite com vocês a respeito exatamente disto. Vamos tirar algumas lições aqui da vocação de Isaías e veremos o que acontece quando um homem se encontra com Deus, quando um homem é impactado com Deus, o que acontece na vida dele. Esse texto nos ensina algumas lições. Isaías foi impactado por este encontro que ele teve com o Senhor. A primeira coisa então que nós aprendemos aqui é que Isaías, ele viu a soberania de Deus. O versículo 1, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Meus queridos, a profecia é datada então deste período, o período da morte do rei Uzias. Você sabe quem foi Uzias? A história dos reis conta para nós algumas experiências da vida destes homens que lideraram o povo de Deus, e um deles foi Uzias. Ele reinou durante 52 anos, meus irmãos, começando o seu reinado aos 16 anos, um reinado próspero. Ele fez o que era reto perante o Senhor. Isso está descrito lá no segundo livro das Crônicas, no capítulo 26. Ali tem a história de Uzias. Ele busca ao Senhor,
E a consequência disso, de buscar ao Senhor, de andar nos caminhos do Senhor, é a prosperidade, é a paz dentro do reino. Uzias foi, meus irmãos, um grande construtor. Ele fez grandes construções em Israel. Uzias era um homem vitorioso nas guerras. Uzias era alguém amigo da agricultura, diz o texto de 2 Crônicas, o que faz com que ele invista muito nessa área e que possa então trazer também prosperidade ali para o povo. Uzias tinha um exército treinado de 307 mil homens, que faziam guerra com grande força, com grande poder, para ajudar o rei contra os seus inimigos. Ou seja, o povo estava unido, o povo estava coeso, o exército lutava pelo rei, porque havia uma harmonia, e o povo estava caminhando assim. Mas não para por aí. O texto diz que Uzias investiu em armas, em tecnologia para aquele tempo, para aqueles dias. Ele fez escudos, lanças, capacetes, couraças, arcos e até fundas para atirar pedras. Veja, meus irmãos, para aquele tempo, naquele contexto, tudo isso é algo tremendo, é maravilhoso. É um rei que tem visão administrativa, que entende de várias áreas do saber, que aplica tudo isso no seu governo, e tudo isso está indo muito bem, e tudo isso está sendo levado mesmo a bom termo. O final da vida de Uzias não foi muito bom, nós bem sabemos, porque diz o texto que Uzias se engrandeceu no seu coração, e depois que ele se fortaleceu, o seu coração se exaltou para a sua própria ruína. Ele quis fazer aquilo que não lhe era permitido. Ele entrou no templo do Senhor para queimar incenso. Os sacerdotes tentaram o impedir, mas ele se levanta contra os sacerdotes, e Uzias, meus irmãos, vai morrer com lepra, porque essa sua atitude não agradou ao Senhor. Ele foi castigado pelo Senhor, ferido pelo Senhor, vai ser afastado do trono, vai ser afastado das pessoas e vai morrer nesta condição. Mas isso não apaga tudo aquilo que Uzias fez. 52 anos, meus irmãos, de um excelente reinado que traz os frutos para a nação. Imagine você, se tivéssemos no nosso meio um governante assim, que durante tanto tempo nos governasse e que fizesse tantas coisas boas. O coração do povo estava tranquilo, estava em paz, estava confiante ali em Uzias. Mas o texto diz, meus irmãos, que Uzias morreu. Aquele homem chegou ao fim da sua vida. E agora, o que fazer? Quem vai vir depois de Uzias? Será que será tão bom quanto ele? Será que vai continuar as suas obras? Será que este rei vai ter toda a habilidade que Uzias tinha? O povo, meus irmãos, está sem chão. O povo está vivendo essa instabilidade da morte de um grande rei, um grande líder, alguém que era amado pelo povo, querido pelo povo. Quantas vezes na nossa vida nós não passamos também por momentos assim, de instabilidade, quando parece que o nosso chão, ele some, e a gente fica com medo diante das circunstâncias da vida, a gente se sente impotente, muitas vezes até desesperado. Quantas vezes a gente se sente mesmo desamparado, até mesmo por Deus. A palavra do Senhor nos conforta, dizendo que Ele jamais nos desampara, que Ele está sempre conosco. Mesmo que uma mãe se esqueça do seu filho, o filho que mama, está em Isaías 49, versículo 15. Acaso pode uma mulher esquecer-se do seu filho que ainda mama? Não tem jeito, né? Mas mesmo que isto aconteça, saibam de uma coisa: eu, todavia, diz o Senhor, não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei, os teus muros estão constantemente perante mim. Apesar de passarmos por momentos assim, por situações assim, o nosso coração se tranquiliza por saber que temos o Senhor e que Ele está conosco o tempo todo. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Salmo 121, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus
e a terra. Ele é a tua sombra, a tua direita, Ele vai te guardar de dia, de noite, Ele vai estar com você em todo o tempo. É isso que deveria habitar o nosso coração, o meu e o teu coração. Jesus diz assim aos discípulos: olha, nem um fio de cabelo vai cair da cabeça de vocês. Capítulo 10 de Mateus, versículo 29 e 30, não se vendem 2 pardais por uma haste, e nenhum deles cairá em terra, sem o consentimento de vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Ou seja, Deus nos conhece nos mínimos detalhes, nada escapa, meus irmãos, ao seu conhecimento, ao seu cuidado. O nosso Deus, o Deus a quem servimos, é um Deus presente, não é um Deus ausente, é um Deus que controla a história, que governa a história, é um Deus soberano, é o Deus que permanece de geração em geração. O Salmo 90 diz exatamente isto: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração, antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Então, porque o povo está preocupado com Uzias? Então, porque nós nos preocupamos tanto e muitas vezes com situações parecidas, em meio às crises, às instabilidades, o nosso coração é idólatra, meus irmãos. Nós temos facilidade, como já disse João Calvino, em produzir ídolos no nosso coração. O nosso coração é uma fábrica de ídolos. E os homens são grandes aí, potenciais ídolos na nossa vida. Pessoas nas quais miramos e gostamos delas e nos sentimos seguros com elas, e se elas são tiradas a gente fica meio que perdido e se tornam ídolos para nós. O Senhor está ensinando aqui que os reis vão passar, mas há um rei que vive e reina eternamente. E sabe onde ele está? Aonde ele sempre esteve, no trono, reinando, pleno, absoluto, soberano. É isto que Isaías vê, meus irmãos, no ano da morte do rei Uzias. É marcante a morte do rei Uzias na história, por todo esse contexto. Foi neste momento que o Senhor leva o profeta para ver aquilo que ele precisava ver e o povo precisava ver, que o Senhor é o rei, acima de todos os reis da terra. Eu sou o Senhor, fique tranquilo, eu estou no trono, eu estou no governo, as coisas não perderam o controle, eu sou o Senhor. Isaías, essa palavra o povo precisa ouvir, o povo precisa entender. Isaías, portanto, em primeiro lugar aqui, meus irmãos, ele foi impactado, porque ele viu a soberania de Deus. E eu e você precisamos também ser impactados com essa visão da soberania de Deus. Mas há uma segunda lição aqui, meus irmãos, nesta vocação de Isaías. Ele viu também, diz o texto, no versículo 2, a santidade de Deus. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 voava, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Que visão tremenda, meus irmãos, Isaías teve. Como eu disse, alguns entendem que Isaías estava no templo quando ele viu estas coisas. Outros entendem que esse templo aqui é o templo celestial, é uma visão que está sendo levada para os céus. Não importa aqui. O que importa é a grandiosidade da visão, e que é um templo aonde ele está, seja o de Jerusalém, seja o celestial. E ali, naquele lugar, ele vê serafins. Quem são os serafins? De acordo com o texto, meus irmãos, aqui, esses seres que aparecem, eles estão diante do trono de Deus. E ao redor do trono de Deus há sim esses anjos.
Esses são denominados de serafins, e estavam ali, olha o que o texto diz. E lembre-se que aqui é uma teofania, é uma manifestação de Deus, dos anjos, portanto eles tomam forma para que eles possam ser vistos. O texto diz então que eles tinham 6 asas, e o que eles faziam com as asas? Com 2 cobriam o rosto, com 2 os pés, e com 2 voava. O que isso pode significar, meus irmãos? Ora, cobrir o rosto, eles estão diante de Deus, e ninguém pode ver a Deus face a face e sobreviver. Até mesmo os serafins estão ali com o seu rosto coberto, diante daquele que é santo, santo, santo. Com 2 eles cobriam os pés, porque o lugar onde Deus está é santo, é sagrado, ninguém é digno de tocar este lugar com os seus pés. Lembra-se de Moisés? Lá no deserto: Moisés, não se aproxime, o lugar onde você está é terra santa. Os anjos cobriam com as 2 asas os pés, e com 2 voavam, porque então, aqui o voo deles com as 2 outras asas, eles se mantinham, meus irmãos, suspensos na presença de Deus, numa atitude de prontidão, de voluntariedade, de serviço, porque na presença do Senhor ninguém fica relaxado, né? Mas eles estão ali prontos, voluntários, para servir ao Senhor e obedecer às suas ordens. E o que eles clamavam? O texto diz que esses seres clamavam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Eles cantavam a gloriosa santidade divina. Meus irmãos, Deus é santo. E se nós disséssemos apenas isto, já seria algo tremendo. Mas se nós disséssemos assim, ou se eles cantassem assim, declarassem assim, que Ele é santo, santo, já seria algo tremendo, já seria algo glorioso, já seria algo majestoso. Mas o clamor dos serafins é que Deus é santo, santo, santo. Há uma força aqui, meus irmãos. Essa repetição indica o mais alto grau possível. Esse superlativo aponta, meus irmãos, para uma santidade plena, absoluta, inigualável. Deus é santo, santo, santo. É isso que eles estão declarando na presença do Senhor. Nenhum outro atributo de Deus vai ser repetido dessa maneira nas Escrituras, mas este é, tanto aqui como lá em Apocalipse, o texto lido na liturgia, porque lá também nos céus estão clamando anjos, noite e dia: santo, santo, santo é o Senhor. O nosso Deus é santo. Sabe o que impactou a vida de Isaías? Primeiro, a soberania de Deus. Segundo, a santidade de Deus. Ele viu o Deus soberano, ele viu o Deus santo. Mas, meus irmãos, quando nós olhamos para o texto, nós percebemos que Isaías foi impactado também pelo seu próprio pecado. O versículo 4 diz assim: as bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Isaías viu quem ele era. Isaías viu o Senhor. E quando Isaías viu o Senhor, Isaías viu a Isaías. É assim que acontece comigo e com você também, meus irmãos. Encontrar-se verdadeiramente com Deus é encontrar-se verdadeiramente conosco mesmo. Sem fuga, sem máscaras, sem mentiras.
Ele está totalmente nu na presença do Senhor, porque diante do Senhor não há o que esconder. Não tem como esconder algo dele, Ele conhece todas as coisas. Por isso que essa visão é tão tremenda, meus irmãos, é tão gloriosa, e diante dela não há outra coisa a fazer a não ser glorificar o nome santo e excelso do nosso Deus. Eu não sei se você prestou atenção aqui, mas aparece no texto: bases do limiar que se movem e fumaça, a casa se enche de fumaça. Ou seja, nas teofanias bíblicas nós temos algumas manifestações, e aqui elas aparecem: tremores e fumaça. Por exemplo, lá em Êxodo, quando o Senhor está ali falando com Moisés, no monte, o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a fumaça sobe como uma fornalha, e o monte tremia grandemente. É uma teofania, é uma manifestação de Deus. Aqui está acontecendo a mesma coisa. A base do limiar se moveu, a voz do que clamava, e a casa se enche de fumaça. Meus irmãos, lembra na consagração do templo de Jerusalém? Da mesma maneira, a glória do Senhor se manifesta ali, a nuvem do Senhor, a fumaça que enche a casa. Tudo isto revela a Shekinah de Deus, a manifestação gloriosa de Deus. É isso que está acontecendo aqui. Isaías está vivenciando isso, Isaías está presenciando isto, e diante de tudo isso, meus irmãos, não tem como não termos um encontro conosco. Ai de mim, se você estivesse lá, a sua palavra não seria outra. Ai de mim, ai de mim. Você estaria pronto para esse encontro hoje, meu irmão? Você estaria pronto para encontrar com a santidade plena de Deus? Com esse Deus glorioso, majestoso, soberano, que conhece a tua vida por inteiro, tudo que você fez, tudo que você pensou, tudo que você falou, aquilo que ninguém conhece, mas Ele conhece. Você está pronto? Qual seria a tua reação? A mesma de Isaías: ai de mim. Como eu disse, Isaías, na presença do Senhor, está totalmente despido, não tem como esconder. E meus irmãos, o que seria de nós se não fosse a graça do Senhor? O que seria de você se não fosse a graça de Deus na tua vida? Você já parou para pensar nisto? Você ousa entrar na presença de Deus para adorar ao Senhor com cânticos, com louvores, ouvir a sua palavra, elevar a sua oração a Ele? Ai de mim, Senhor. Nós só fazemos isso, meus irmãos, confiados na graça dEle, porque sem a graça dEle não nos sobra absolutamente nada. É como Isaías: Senhor, eu estou perdido, eu estou arruinado, eu não tenho respostas. O que vai acontecer comigo, Deus? Eu sou impuro, eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele reconhece o pecado dele, a miséria dele. A ideia de impureza aqui, meus irmãos, é forte. No passado havia lá as impurezas cerimoniais, objetos sagrados e objetos impuros. Isaías está dizendo: eu sou impuro, eu não sou digno, eu estou fora de lugar, eu não estou autorizado a estar aqui, a minha vida não merece estar vivenciando tudo isto. Eu estou perdido, e o povo todo está perdido, porque também são impuros. Você imagina, diante da santidade do Senhor, de serafins que clamavam: santo, santo, santo é o Senhor. Isaías, ele fala: os meus lábios são impuros, e todo este povo também tem os lábios impuros. Então, meus irmãos, ele foi impactado com essa visão, e olhou,
para si mesmo. Sabe o que nos conforta aqui, meus irmãos, é saber que Deus, Ele veio para buscar e salvar o perdido. Olha o que diz o texto aqui: então um dos serafins voou para mim, trazendo uma brasa viva que tirara do altar. Versículo 7. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Do trono do Senhor vem a graça, do trono do Senhor vem o perdão, do trono do Senhor vem a misericórdia. Louvado seja o Senhor. É por isso que eu e você estamos aqui nesta noite, porque essa graça nos alcançou. Nós somos pecadores, nós somos indignos, como costuma e gosta de dizer o pastor Isaías, nós somos miseráveis. Como dizia o apóstolo Paulo: eu sou miserável, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Eu sou o principal dos pecadores. Mas o Senhor é misericordioso, Ele é gracioso. E aqui no versículo 6 e 7 está manifesta essa graça do Senhor, que aponta para uma realidade futura, para o Messias que vem, para o Cristo que vem morrer na cruz, perdoar os nossos pecados, tirar a nossa culpa, nos permitir o acesso à presença do Senhor. Por isso que o autor aos Hebreus diz: agora nós temos um novo e vivo caminho para acessar a presença do Senhor. É o véu, é o corpo de Cristo. Ele já morreu na cruz para nos salvar, para nos redimir. Portanto, meus irmãos, Isaías foi impactado porque ele viu a soberania de Deus, porque ele viu a santidade de Deus, porque ele viu o seu próprio pecado. Mas por último, meus irmãos, Isaías também foi impactado. E ele foi agora, depois de tudo isso, depois desta visão toda, ao chamado de Isaías. É interessante o versículo 8: depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? O nós aqui já indica a pluralidade da majestade, a trindade santíssima: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Em mais um momento nós podemos observar isto aqui, dentro da Bíblia Sagrada. Quem há de ir por nós? A quem enviarei? Meus irmãos, é interessante, porque Deus é Senhor, Deus é soberano, e vimos inclusive no domingo passado a vocação de Jeremias, e Deus disse para Jeremias: Jeremias, você vai. E ele disse: eu não estou querendo ir não, Senhor. Ele disse: você vai, porque Ele é Senhor, Ele manda, e a gente tem que obedecer. Porém, nesse caso aqui, Ele pergunta, parece que Ele abre para uma opção de voluntariedade. Quem é o voluntário aí? Quem há de ir por nós? Tem alguém disponível? Aí Isaías: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Bom, não é bem assim, e não há nenhuma contradição aqui. A Bíblia diz, por exemplo: ninguém pode vir ao Pai se eu não o trouxer. Ninguém pode vir a mim se o Pai, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer, Jesus disse. Mas Jesus disse também em outro texto: vinde a mim, todos os cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Efésios diz assim, capítulo 2: pela graça sois salvos. É pela graça, mediante a fé. Mas tem que ter fé para ser salvo? Sim, tem que ter fé. Mas a fé é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Não há contradição. Há um Deus soberano, há um Deus que age soberanamente nas nossas vidas. Isaías já está vocacionado por Deus, Isaías já está separado por Deus, Deus o está chamando aqui. Então a ideia aqui não é que agora ele, bonzinho, se voluntaria para servir ao Senhor. Não, é que é Deus que está trabalhando no coração dele para que haja essa resposta: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Meus irmãos, qual que era a missão de Isaías? Era uma missão boa ou uma missão ruim?
Talvez se Deus tivesse dito a missão antes, ele talvez repensasse: o eis-me aqui, envia-me a mim. Porque o texto continua. E Deus fala: vai. Você vai, Isaías. Você vai dizer para esse povo: olha, vocês vão ouvir e não vão entender. O coração de vocês será endurecido. Os olhos de vocês fechados. Não vai haver conversão, não vai haver salvação. É uma mensagem de disciplina. A mensagem de Isaías, meus irmãos, é uma mensagem dura. Ele está dizendo assim, resumindo: você vai ser um missionário sem sucesso, humanamente falando. Não vai haver resultado, não vai ter conversão, não vai ter avivamento, não vai ter renovação, não vai ter nada, Isaías. Mas você vai. E ele diz: Senhor, até quando? Aí Deus diz até quando para ele: até que sejam desoladas as cidades, o juízo vai cair, vai sobrar nada, o inimigo está chegando, Nabucodonosor vem, vai invadir, vai destruir, e fiquem sem habitantes as casas sem moradores. Foi o que aconteceu no período da invasão. A terra seja assolada. A ruína, meus irmãos, foi completa, a destruição foi completa. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Esse era o sentimento, tanto físico quanto espiritual, da nação, ali no período do cativeiro, de total abandono, de total desamparo. É isso que Deus está dizendo para Isaías. Mas tem uma coisa interessante no versículo 13. Mas, se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como terebinto e como carvalho, dos quais, depois de derribados, ainda fica o toco. Assim será, assim a santa semente é o seu toco. Queridos, o que nos conforta é que, em meio às mensagens duras que os profetas trouxeram e estão aqui, e até hoje Deus continua falando muitas vezes ao nosso coração, assim também, sempre há uma esperança. Sempre. Haverá um toco. Haverá um toco. Lá no capítulo 11, ele fala de um tronco. O tronco de Jessé. É dali que vai surgir algo novo. O tronco de Jessé, meus irmãos, quem é Jessé? Jessé é o pai de Davi. Quem é Davi? Davi é o rei. Com ele está a aliança. A aliança que Deus fez: não te faltará sucessor. Jesus Cristo é chamado no Apocalipse do quê? Entre outros nomes, ele é a raiz de Davi. A santa semente permanece e há de permanecer, porque Jesus Cristo, o Messias, virá da descendência de Davi, o Messias, o Deus que se fez homem. Ele vai cumprir o seu ministério. Esse tempo de juízo virá sobre o seu povo, o povo de Israel. Mas o que Deus promete é algo novo, é uma restauração. Quando você lê o profeta Isaías, você vai ver que lá no final ele fala não apenas sobre uma restauração presente, mas ele fala até do novo céu e da nova terra. Algumas coisas escatológicas, apontando para uma realidade futura, uma restauração plena, que é a que nós aguardamos. Aguardamos o grande dia e definitivo dia, quando estaremos na presença do Senhor, e ali, juntamente com os anjos do Senhor, com todos aqueles que estão na presença do Senhor, adorando, servindo e louvando ao Senhor eternamente, poderemos então dizer, assim como eles: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Amém? Você pode repetir isso? Apocalipse capítulo 4, no versículo 8, vamos ler todos juntos.
Apocalipse 4, versículo 8. Vamos começar aqui no santo, vamos lá? Santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era. Amém. Glória a Deus. Que Deus te impacte nesta noite, neste ano, meu irmão, para que você possa ver aquilo que Isaías também viu: a soberania de Deus, a santidade de Deus, o pecado, tua condição, mas que você tenha também plena consciência do teu chamado, aquilo que Deus quer para você, e Ele quer fazer algo através de você, por meio de você, que você possa estar como Isaías, pronto para dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Não há promessa de que a missão será fácil, não há promessa de que você vai exatamente para onde você quer, do jeito que você quer. Não há essa promessa. Você tem que estar pronto para fazer a vontade do Senhor. A vontade do Senhor, não a sua, mas a vontade dEle. Ele vai te capacitar para isso, como capacitou Isaías, que cumpriu fielmente o seu ministério. Ministério esse que apontava para Cristo, o Cristo que vai vir. Quantas profecias messiânicas aqui nesse livro do profeta Isaías, mesmo num momento tão difícil, num momento tão complicado da nação, mas naquele momento Deus encheu o coração do seu povo de esperança futura, como Ele enche o nosso coração hoje de esperança futura, porque os tempos são difíceis também hoje, mas nós não olhamos para trás, nós não olhamos para homens, nós olhamos para Deus, nós olhamos para a promessa do Senhor, aquilo que nos aguarda, aquilo que nos espera, o Rei que está voltando e que governará e que há de vir em poder e majestade e glória. Essa é a nossa esperança, essa é a certeza da igreja. Por isso que aqui continuamos então batalhando. Somos hoje a igreja militante para sermos um dia a igreja triunfante na presença do Senhor. Que Deus assim nos abençoe. Amém?